Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente começar. Depois, lá no final, eu vou te fazer a mesma pergunta. O que é que você tem buscado com zelo? O que é que você tem buscado com afinco e dedicação? O salmista, no Salmos 27, versículo 4, Salmos 27, verso 4, ele pergunta, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que você tem pedido para Deus? Qual tem sido a tua oração? Talvez você diga: pastor, eu tenho pedido tantas coisas, mas hoje eu quero algo especial. Eu tenho algo especial para dizer para Deus. Eu tenho algo especial para pedir para Deus. Agora eu preciso buscar. Claro, eu já tenho buscado isso há um bom tempo. Eu vou fazer um pedido para Deus. Eu quero que você seja testemunha do que eu vou pedir para Deus. Deus, leva a gente para um outro lugar maior. Tira a gente daqui. Leva a gente para um lugar maior. Só que eu não posso buscar isso sozinho. Quem quer buscar isso comigo? Amém. Nós precisamos buscar. Você levantou a mão, hein? Deus viu. Então nós vamos buscar isso. Esse é o meu pedido. Agora você precisa falar para Deus: Deus, uma coisa eu peço ao Senhor. O que eu vou pedir ao Senhor? Então o texto diz assim, versículo 4 do Salmos 27. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia. Eu estou na NVI. Hoje eu mudei a minha versão, porque ela tem uma conotação que eu gostaria de dar aqui, aplicar nessa noite. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmos 27, versículo 4. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude nesta noite, ó Deus, a receber a orientação do Senhor. Estamos como Davi, buscando a orientação do Senhor na tua casa, pela tua palavra, que o Senhor nos direcione. E que possamos, Deus, ser tocados todos os dias, transformados pelo teu poder e para a tua glória. Tão somente para a tua glória. Que a nossa vida seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor fará através das nossas vidas e também nela. Que sejamos instrumentos do Senhor, poderosos para glorificar o teu nome. Evangelizando, conquistando vidas, conquistando cidades, para que o nome do Senhor seja conhecido em todos os lugares. Muito obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos vivendo numa época marcada pelos excessos. Excesso de informações, excesso de compromissos, excessos de desejos. Os compromissos, então, nem se fala. Eu abro a minha agenda e quando eu olho mês a mês, já tem compromisso daqui a 3, 4 meses. Os compromissos não param. Os desejos não cessam. O excesso de informações também não param. E nessa cultura moderna, constantemente que nos empurra a querer mais e mais. A gente está sempre buscando mais e mais. A gente está sempre desejando mais e mais. E essa é a cultura que nós estamos vivendo. É só você olhar para você e perceba o quanto nós temos buscado coisas com avidez, com desejos mesmo. Nós nos dedicamos a tantas coisas porque nós estamos vivendo na cultura dos excessos. E cultura do excesso, que eu digo, não é problema você desejar algo. O problema é a cultura do excesso. A gente busca algo em excesso. A gente está se dedicando excessivamente a algo que nem é tão importante para a nossa vida assim. Então essa cultura do excesso que nós estamos vivendo, ela pode trazer certos prejuízos ou muitos prejuízos para nós. Mas no meio desse turbilhão de desejos, o salmista Davi nos oferece uma oração profundamente contracultural. Ele está dizendo para nós o seguinte: eu não ando na mão da cultura, eu sou contracultural. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Quando eu uso essa expressão contracultural, eu estou dizendo para você
que nós precisamos olhar para o que é de fato importante. E na cultura do excesso, Deus não está inserido. Na cultura do consumismo que nós estamos vivendo, Deus não está inserido. E aí nós andamos na contramão do que o mundo está dizendo. E temos que seguir o que Davi está nos aconselhando. Uma coisa pedi ao Senhor. Irmãos, digo isso porque as pessoas estão pedindo tudo para todos, menos para Deus. Deus está fora, está do lado de fora dessa cultura do consumismo e dos excessos. Pessoas estão entregando a sua vida, perdoe minha expressão, estão entregando a sua vida ao diabo para conseguirem o que querem. Mesmo que isso custe a vida delas uma eternidade fora da presença de Deus, mas elas estão fazendo isso. E essa cultura dos excessos, ela não pode estar inserida no contexto da vida de um cristão. O que tem que estar inserido na vida de um cristão é aquilo que o Senhor está usando Davi para falar. Nós temos que pedir a Deus, temos que consultar a Deus, temos que andar na direção do que Deus está nos orientando e não numa cultura de excessos, não numa cultura de consumismo. E Davi não deseja muitas coisas. Talvez se eu te perguntasse, o que você gostaria de receber? O que é que você gostaria de pedir? Eu comecei pedindo e perguntando isso para você. Qual é o teu desejo? O que você pediria para Deus hoje? A cultura dos excessos faz a gente pensar e pedir tantas coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Alguns mais modestos, outros mais ousados, mas nós temos várias coisas para pedir. Mas Davi, ele não pede aqui muitas coisas, ele resume o seu anseio em uma só coisa. E essa única coisa é o suficiente para preencher toda a sua alma. Uma coisa pedi ao Senhor. O que é que nós estamos precisando? E como é que nós vamos pedir isso? Será que o que nós estamos precisando, Deus está inserido? Será que o que nós queremos, Deus faz parte? Ou não? O nosso pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu quero contextualizar o que Davi está vivendo. Antes do versículo 4 que nós lemos, Davi fala sobre inimigos, guerras e medo. Você vai ver isso do versículo 1 ao versículo 3. Davi está falando sobre inimigos, guerras e medo. Irmãos, Davi neste momento, ele está cercado de ameaças, mas ele não está desesperado. Ele está cercado de ameaças, eu vou repetir, mas ele não está desesperado. Ele faz do Senhor a sua luz e também a sua salvação. O desespero acalmado pela presença de Deus. Mesmo no dia de crise, o coração de Davi encontra estabilidade, não nas circunstâncias, não na cultura do excesso, mas na presença de Deus. Tem algo que me acalma mais do que a presença de Deus? Tem algo que é mais renovador para a tua vida do que a presença de Deus? Tenho certeza que não. E quantas vezes nós buscamos alívio na solução do problema e não em Deus? A gente está enfrentando um problema e a gente tenta resolver o problema, mas a gente não busca Deus. Porque, irmãos, é cultural. O Brasil passa por um processo cultural que ele está, perceba, talvez você ainda não tenha se apercebido a isso, mas esse processo cultural que o Brasil está vivendo, ele está destruindo famílias, conceitos morais, éticos, e ele está destruindo o conceito que as pessoas têm de que igreja é o melhor lugar para se estar. As meninas dançaram aqui uma canção sobre a igreja, a casa de Deus. Queridos, eu não sou tão antigo assim no cristianismo. Tenho 28 anos, 27, 28 anos de convertido. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu faço parte de uma época onde as pessoas valorizavam o encontro da igreja. As pessoas valorizavam as reuniões de oração.
Os encontros da juventude, eu já fui líder de juventude. Nós saímos, não queria nem saber onde que era. Se falou que era o encontro da igreja, quantas vezes, pastor e eu, Sinei, caminhávamos juntos, minha outra cunhada, Soraya, íamos para lugares distantes, porque falava que era o encontro da igreja. Nós íamos, conhecíamos pessoas, ouvimos palavras, conhecíamos pastores, éramos abençoados, voltávamos cheios da presença de Deus, porque nós estávamos ali como igreja. Glória a Deus. E ontem eu usei a expressão que eu sou igrejeiro. Eu acho que o lugar de transformação das pessoas é a igreja. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Repito, você só é igreja se você estiver em comunhão com o outro. Sozinho você não é igreja. Ovelha no pasto sozinha, ela não forma um rebanho. Ovelha no pasto sozinha é ovelha. Sozinha. Você quer formar um rebanho? Esteja com outra. Essa concepção de que igreja, agora eu sou igreja. É o Cristo em casa. Irmãos, esse é um engano, um dos maiores enganos de Satanás para esse tempo. Pessoas estão morrendo espiritualmente porque foi colocado na vida delas uma cultura que tem destruído a sua fé. E não pense você que são poucas as pessoas que têm essa concepção. São muitas pessoas. Muitas pessoas que estão abandonando a igreja, esse momento que nós estamos aqui. Eu ainda continuo acreditando que este lugar não é o templo, não é a parede, o Senhor não habita nisso, o Senhor habita nessa comunhão. Aleluia. Eu ainda continuo acreditando que é este ajuntamento dos santos onde Deus opera. Ah, pastor, mas eu acredito que Ele pode. Claro, se você na tua oração, no íntimo do teu quarto, no teu privado, Deus vai te usar. Mas o Senhor Jesus instituiu o ajuntamento da igreja, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra os santos de Jesus. E para que ela não prevaleça, ele tem que estar inserido no contexto igreja. Então Davi, mesmo em meio à tempestade, ele quer estar com Deus. Mesmo no meio da dificuldade, ele quer estar com Deus. É melhor estar com Deus no meio da tempestade. É melhor passar com Deus no meio das tribulações. É melhor enfrentar todas as dificuldades. E ele entendeu que o lugar mais seguro não é onde não há perigo, mas onde Deus está. Eu vou repetir, para você dar um glória a Deus. Davi entendeu que o lugar mais seguro não é onde não há perigo, mas onde Deus está. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. E o desejo central de Davi, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, quando o pastor e eu tiramos umas férias, que não é muito comum, que a gente tenta fazer tudo durante a semana, para não ter que ficar ausente da igreja, irmãos, fica 2 moados. A gente vai para algum lugar, um dia de férias, normalmente a gente tira um final de semana de férias, ficam os 2 moados olhando para a cara do outro. Poxa, o culto já começou e nós estamos aqui. Nós não estamos na igreja. Teve algumas viagens que a gente fez, domingo, irmão, a gente caçava uma igreja. A gente caçava uma igreja, a gente buscava uma igreja para estar em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor. Porque para nós, pelo menos para mim, é muito esquisito não estar na igreja. Que alegria quando eu encontro com alguns dos irmãos na rua. Quarta-feira tivemos o culto no lar.
Que satisfação quando eu cheguei, as crianças vindo me abraçar, porque elas veem isso aqui. Amém. O meu carinho, o meu cuidado com elas. E elas vindo me abraçar. Irmãos, aquilo quebra o meu coração. Isso é igreja. Amém. É na igreja onde as pessoas são curadas. Curadas física, emocionalmente e espiritualmente. A igreja é o lugar onde nós recebemos o afeto, o carinho, o calor humano, a presença de Deus. A igreja é o lugar onde nós compartilhamos uma cantina, comemos. Às vezes compramos fiado porque abençoaram a gente, que naquele dia a gente estava sem dinheiro. Sempre uma comida gostosa, sempre uma comida feita com carinho. É na igreja que a gente bebe mais água do que em casa. É na igreja que a gente vai mais no banheiro do que em casa. Eu nunca vi um lugar para dar tanta vontade de beber água no banheiro como a igreja. Então, pelo menos problema de rim você não vai ter, irmão. Perceba que é a igreja. Na igreja os irmãos até dormem. Às vezes tem dificuldade de dormir em casa, mas na igreja eles dormem. Irmãos, olha que coisa fantástica a igreja. O seu sono está ficando em dia, teus rins estão funcionando bem. Isso é igreja. Não tem como abrir mão disso. Não tem como abrir mão disso. O meu sonho é nós termos um lugar maior, termos um lugar para receber mais pessoas, uma sala maior para as crianças, uma cozinha maior para as irmãs que adoram cozinhar, para nós termos aquele café maravilhoso. Isso só é possível quando a gente está reunido na igreja. Então Davi diz que eu posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi não está falando apenas de um templo físico. Davi também, ele deseja que a sua vida inteira de comunhão com Deus, que seja contínua, seja permanente, seja constante. Nós temos que buscar a Deus. Buscar a Deus. Nós temos que estar na igreja. Irmãos, fuja desse conceito de que igreja, você pode ser igreja em qualquer lugar. Irmãos, isso é um maior engano de Satanás para esse tempo. Fuja desse conceito. Se você não conseguiu vir à igreja, uma coisa não tem problema, fique tranquilo. Mas não se afaste da congregação. Não se afaste da comunhão. Não se afaste desse momento de calor humano, onde você pode receber um abraço. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, quando eu saí de um outro ministério que eu estava, o pastor e eu chegamos na comunidade evangélica, ainda era na Paulo de Frontin, ali perto da Cruz Vermelha. Imagina, coração sangrando, entristecido, machucado. Chegamos lá na igreja, primeira coisa que nós recebemos, um sorriso e um abraço do diácono Darli, que não está aqui hoje, que está acamado, está adoentado. Eu peço a tua oração por ele. Amém. Mas aquele abraço, aquele sorriso, era o que eu precisava naquele dia. Isso você só consegue na igreja. Amém. Nós temos ali dois irmãos na introdução, Adriana e João Vitor. Irmãos, aquele sorrisão de orelha a orelha. Nós temos irmãos que te recebem, como Evaldo e Josi, que te recebem ali com alegria. Fizeram um vídeo recentemente, eu achei muito bacana. Eles dois ali recebendo as pessoas. A igreja é pequena, mas o calor é humano. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja é pequena, mas o amor é verdadeiro. Amém. A gente vê o Reginaldo ali, né, Reginaldo? Reginaldo sempre preocupado com a água do pastor. Está ali na introdução, sempre tomando conta, corre no banheiro, vai ali, bota copo. Todos os irmãos, a igreja é pequena, mas a vontade de servir é grande. Amém. A vontade de receber as pessoas. Glória a Deus. Brinquei com a Renata ali. Renata, todos os anos ela está com a gente no aniversário. Vamos orar, irmãos, para esse ano ela ficar engrenada com a gente. Né, Thelma? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Para Davi, a casa do Senhor representa a presença íntima de Deus.
Para Davi, estar na casa de Deus era estar no templo do Senhor, juntamente com a presença real de Deus. Como diz em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo de Deus. Nós podemos viver em comunhão com Deus todos os dias, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por isso que eu disse, não é só aqui. Não é só no templo, não é só na denominação, é em todo lugar. Mas para que eu seja igreja, eu tenho que ter você. Amém. Para que você seja igreja, você tem que ter outro irmão. Não sei se alguém aqui no início da sua caminhada, ou em algum momento da vida, já esteve numa igreja com 2 pessoas. Eu já. Eu sou de uma denominação, vim de uma denominação muito pequena. E ali nós tinha culto que a gente estava durante a semana, às vezes 2, 3 pessoas. Lembra disso, Sinei? Tínhamos uma irmã que já dorme no Senhor, uma mulher de oração, uma mulher que orava, a fala dela era uma oração a Deus. Aleluia. E aquela mulher dobrava o joelho e orava. Às vezes era ela ou o marido, às vezes uma ou mais 2 pessoas. Mas ali tinha a presença de Deus. Amém. Ali era a igreja do Senhor. Porque pessoas estavam reunidas no nome do Senhor Jesus. Não havia individualismo. E as pessoas estavam ali para glorificar a Deus, para viver em comunhão com Deus todos os dias, independente do número de pessoas. A presença de Deus, queridos, não está restrita ao domingo ou a um prédio. A presença de Deus, ela está na vida do verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão anseia por viver cada dia com Deus, em casa, no trabalho, na dor e na alegria. O cristão precisa ter esse desejo. O cristão precisa ter esse anseio. E Davi continua: eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Eu quero contemplar a bondade de Deus. Davi quer 2 coisas na presença de Deus. Primeiro delas, contemplar a beleza do Senhor. São 2 coisas que ele quer na presença de Deus. Primeiro, contemplar a beleza do Senhor. Segundo, aprender, ser orientado no tempo. E quando ele diz contemplar a beleza do Senhor, ele está dizendo: eu quero ter um coração maravilhado com o que Deus é. Eu quero ter um coração maravilhado por tudo aquilo que Deus representa na minha vida. E quando ele busca aprender no tempo, ele está dizendo: eu quero crescer em sabedoria, conhecer os caminhos do Senhor. Onde é que você tem escola bíblica dominical, se não na igreja? Onde é que você tem culto de ensino, se não na igreja? Onde é que tem culto de oração, se não na igreja? Ah, claro, tem igrejas que fazem isso tudo nas casas, não tem problema. Eu estou usando a expressão igreja, porque esse é o contexto da mensagem. Onde é que tem aquelas coxinhas gigantes, se não na igreja? Onde é que tem aqueles salgadinhos maravilhosos, se não na igreja? Aqueles risoles que você compra 3 em 1, uns risoles desse tamanho. Aqui não tem muita gordura não, Maristela é enjoada, não faz risole com muita gordura não. Queridos, é a igreja. Nós temos que aprender que na igreja nós seremos instruídos, conhecemos o caminho do Senhor, temos comunhão. E a nossa vida devocional muitas vezes tem se limitado apenas a pedir. Nós estamos apenas pedindo. Mas Davi ensina que devemos buscar a presença de Deus, não apenas para receber, mas para contemplar Deus. Estar na presença de Deus para contemplar Deus. Imagina que estar na presença de Deus é como você estar numa montanha. Imagine que você está no mirante lá de Conservatória. E você para olhar a natureza. E você contempla a beleza do que Deus fez. Estar na igreja, em muitos momentos, é isso. É você estar apenas para contemplar Deus. Na tua casa, orando para contemplar Deus.
E nós temos que aprender a fazer isso sem pedir. Claro, precisamos pedir, temos tantas coisas para pedir, mas temos que aprender a adorar a Deus sem a petição. Adorar a Deus porque nós o amamos e porque Ele nos amou primeiro. Então Davi está nos ensinando que precisamos contemplar a beleza de Deus sem ficar com aquela petição. Oração não é somente para pedir, oração é para adorar a Deus. E quando nós contemplamos a beleza de Deus, nós somos transformados. E quando aprendemos dele, somos guiados pelo caminho da vida. Somos conduzidos pelo caminho da nossa vida. Queremos a instrução de Deus, queremos a condução de Deus, precisamos adorar a Deus, precisamos conhecer a Deus. E na igreja nós fazemos isso muito bem. Na igreja é o momento onde nós estamos, na casa de Deus, aprendendo do Senhor. Que bom, irmãos. Que maravilha estar na casa de Deus. Que bom poder estar com você. Que bom ver você mais uma vez. Tem pessoas aqui que eu só encontro na igreja. Imagina se nós não tivéssemos esse encontro. Imagine se nós pudéssemos aqui orar, falando do culto de ontem, irmãos, que coisa maravilhosa. Que presença maravilhosa de Deus. Um local onde nós podemos nos rasgar, abrir o nosso coração diante do Senhor. E para terminar, Davi, ele era um rei, ele era um guerreiro, mas ele também era um poeta. Um homem que tinha muita sensibilidade, ele tinha muitas responsabilidades, ele tinha muitos desejos legítimos, porque ele era rei, ele era um guerreiro. Se talvez Davi não fosse de fato um adorador, talvez fosse até legítimo isso, porque as preocupações eram tantas, as guerras, os problemas, mas ele preferiu adorar a Deus. Hoje, quando nós falamos em Davi, imediatamente, pelo menos eu penso no adorador. Eu me esqueço que Davi foi um rei, que Davi foi um guerreiro, mas eu me lembro que Davi foi um adorador. Porque ele escolheu, mesmo em meio a lutas, dificuldades e problemas, ele escolheu adorar a Deus. E quanto a nós? Qual é a única coisa que estamos buscando com mais intensidade? Como nós seremos lembrados lá na frente? Como alguém que adorava ao Senhor? Ou como alguém que tomava suas decisões por si mesmo e nunca consultava a Deus? Será que nós temos vivido uma vida dispersa, dividida por tantos desejos? Por essa cultura dos excessos? Essa cultura do excesso que tem feito a gente ter tantos desejos? Será que nós estamos vivendo dessa forma? Ou será que temos colocado a presença de Deus no centro de tudo? Pense nisso. Pense nisso. Se Deus está no centro das nossas vontades, se nós estamos colocando Deus no centro da nossa vida, sabe por que é que muitas pessoas sofrem hoje? Eu digo cristãos. Porque Deus não está no centro da vida dessas pessoas. Quer saber como é que Deus é o centro da tua vida? Imagine, por exemplo, que na tua família, você, em relação à tua família, você não faz certas coisas por causa da tua família. Imagine que você, esposa, não faça certas coisas por causa do teu esposo. Esposo, você não faz certas coisas por causa da tua esposa, para não feri-lo, para não desonrá-lo, para não chateá-lo. Então, em relação à família, em relação às pessoas, nós não fazemos muitas coisas para não chatear, para não desonrar, para não ferir. Em relação a Deus, nós deixamos de fazer certas coisas ou fazemos outras tão somente para honrar Deus, para adorar Deus, para cultuar a Deus. Então é isso. Se as minhas ações estão pautadas no que eu desejo fazer para agradar a Deus, eu não desejo fazer para não desonrar a Deus,
Deus está no centro da minha vida. Agora, se eu faço qualquer coisa e eu não penso nem em Deus, Deus não está no centro da minha vida. Deus não é a minha prioridade. E igreja não é só vir à igreja, ir embora para casa. Quando eu digo estar na igreja, é quando nós colocamos Deus como a nossa prioridade. Quando o Senhor, Ele é a nossa prioridade, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro das nossas atenções. E eu termino com um desafio à igreja. Faça da presença de Deus a sua prioridade. Saia daqui hoje dizendo: Deus será a minha prioridade. Você vai perceber quão difícil é. Você vai precisar, aí entra o cumprimento da palavra de Deus. Você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Como diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, negar-se a si mesmo. Quando nós optamos em escolhemos colocar Deus no centro de todas as coisas e como a nossa prioridade, nós vamos negar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas ideias, e agora nós vamos colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo. Então, quando nós decidimos colocar Deus como a nossa prioridade, nós vamos ter que orar como Davi. Eu te peço uma coisa, Senhor, que eu possa estar contigo todos os dias da minha vida. Que eu possa estar contigo todos os dias da minha vida. Coloque isso, querido, no centro da sua rotina. Rotina é o que você faz todos os dias quando você levanta pela manhã, escova seus dentes. É o que você faz todos os dias após uma refeição, escova os seus dentes. Isso é rotina, você já faz naturalmente. Coloque Deus na tua rotina. Deus tem que fazer parte da tua vida, das tuas decisões, da sua identidade. O Senhor, Ele precisa estar agindo na tua vida. E você verá que todas as outras coisas perdem o brilho diante da formosura do Senhor. Quando você começar a contemplar Deus, que é o que Davi fala, nós vamos contemplar a Deus. Você vai perceber que tudo à sua volta não faz sentido. Quer ver uma coisa? Eu falo para minha esposa, eu contemplo a beleza dela. Eu olho para ela, eu falo: Deus, eu não merecia não. E quando eu contemplo e louvo a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Os meus olhos são para ela. Agora, quando eu faço isso para Deus, as outras coisas perdem o sentido para mim. Eu só vou fazer aquilo que Deus está dizendo. É assim. Faça isso, faça aquilo. Então, queridos, contemple Deus. Eu gostaria de orar com você, para que nessa noite você possa sair daqui repleto da presença de Deus. Mas não é só hoje. Você tem que buscar isso todos os dias da tua vida. Que você esteja na casa de Deus, na presença de Deus, todos os dias da sua vida. Vamos orar?